Fala pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 do YouTube, tudo bem com vocês? Rapaz, o clássico ontem pegou fogo literalmente, 1 a 0 pro Santa Cruz, gol do Esquilo. Quem nunca criticou o Esquilo? Mas ele fez o gol do Santa Cruz, um belíssimo gol por sinal. Mas vamos começar lá do início. Eu vejo que a equipe do Santa Cruz ontem teve muito mais fome, teve muito mais querer, brigou por cada centímetro do campo. E isso era muito importante, porque o Santa Cruz sabia que, tecnicamente, a equipe do Sport é superior, sim. Não é que era, não, é superior. O Sport tem uma folha de mais de 6 milhões de reais. Grandes contratações, jogadores de 15 milhões que o Sport contratou, estavam no banco e o Pepa não utilizou. Matheus Alexandre errou no gol do Esquilo, mas isso a gente vai pontuar ponto a ponto. Mas eu vejo que o Santa Cruz teve mais fome, teve mais vontade, teve mais querer. O Santa ontem foi gigante ao lado do seu torcedor, mais de 26 mil torcedores, incentivando do começo ao fim, e isso foi muito bacana. Esse é o verdadeiro torcedor, não é o que aconteceu muito longe do Arruda. Isso a gente também vai comentar. Para vocês terem ideia, eu anotei aqui, ó, aos 13 minutos o Chico cortou uma bola perfeita do Thiaguinho que iria para o Vini, aos 30 teve o chute do Israel, depois teve o lance do Barleta, né, no primeiro tempo ainda, pegou na trave. Na verdade o Barleta foram 2 lances, um no primeiro tempo e um no segundo. Teve também o chute do Tito Ortiz que o Rock Kennedy pegou, né, ele espalmou, botou para escanteio. Aos 2 do segundo tempo teve o chute do Rodrigues, está tudo aqui anotado, pessoal. Aos 23 o Totti perde uma oportunidade tremenda, né, diante da equipe do Sport, ele sozinho ali na grande área, e ele perde um gol. Também teve o chute do Lucas Lima, teve o lance também do Barleta, né, novamente no travessão. Teve também o lance da cabeçada do jogador do Sport, que a bola pega na trave e o Rock Kennedy ela tira, eu acredito que em cima da linha, só com o VAR mesmo para decidir aquilo ali, tá? Eu acredito que foi em cima da linha, mas foi um lance ali polêmico mesmo. Aí teve o gol. O que acontece no gol? O Tito Ortiz, na verdade, ele tá marcando sozinho 2 jogadores do Santa Cruz. Se vocês prestarem atenção na imagem, o Lucas Lima e mais outro jogador do Sport que não consigo identificar, estão olhando toda a jogada, ao invés de dobrar a marcação ali. E não acontece isso. Um belíssimo passe do Rafinha. Aí sim, o Matheus Alexandre erra a marcação e um gol de cabeça ali do Esquilo. Agora vamos para a questão do Pepa. Para mim o Pepa ele entrou com a escalação errada. Acho que não é a palavra não é desdenhar, acho que o foco era outro. O foco já era pensando na equipe do Fortaleza. Cariús no banco, Romarinho, Leno Lobato, o Gustavo Maia no banco. Gustavo Maia estava sendo titular pela equipe do Sport, considerado titular até então. O Leno Lobato também e o Cariús também. O Zé Lucas para mim fez uma boa partida pela equipe do Sport, mas muitos jogadores abaixo, Lucas Lima, Barleta, o Paciência não entrou em campo ontem. Os zagueiros do Santa Cruz botaram no bolso o Paciência. Vejo que a equipe do Sport ontem, para mim, foi muito abaixo. Tecnicamente, taticamente também. O Itamachule, para mim, deu um nó no Pepa, taticamente. E ele sabia das dificuldades e sabia o que tinha a oferecer na partida. E ofereceu, não foi 100%, foi 1000%. Os jogadores se empenharam do começo ao fim. E isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo para o Santa Cruz. Os jogadores entenderam a dimensão do que é um clássico. O Sport não. O Sport não entendeu o que é um clássico. Eu acho que faltou ali pulso da diretoria, do presidente, dos jogadores, da comissão técnica do Sport, né, o Pepa ali, o seu treinador, entender o que é um campeonato pernambucano. Eu acho que eles podem desdenhar um campeonato pernambucano, mas clássico não. Clássico não. E foi o que aconteceu para mim. Acho que o foco foi outro do Sport. E não pode ter isso não. Porque clássico, aqui em Pernambuco, é muito importante. Às vezes você está muito mal, vai chegar lá no clássico e consegue resolver o seu problema. Então eu vejo que, desta maneira, faltou foco. A equipe do Sport já pensou no jogo contra o Fortaleza. E o Pepa, se ele não conseguir êxito contra o Fortaleza, o bicho vai pegar pro lado dele. Agora vamos às notícias que eu não queria comentar. Foi a selvageria que aconteceu no dia de ontem. Não existe outra coisa. São marginais trajados de torcedores. E quem perde é o verdadeiro torcedor. Porque a governadora Raquel Lira decretou que Sport e Santa Cruz, nos próximos 5 jogos, terão jogos com portões fechados, sem público. Aqui na matéria do GE está falando que não vai poder ter torcida, tá? E o Ministério Público e também a governadora soltaram essa nota, né?
falando assim que a gente precisa ter controle de quem compra ingresso, concordo, ter biometria, reconhecimento facial, isso é lei, isso eu concordo plenamente, isso já era para ter acontecido há muito tempo, desde quando aconteceu naquele jogo entre Sport e Fortaleza, que apedrejaram os marginais, apedrejaram o ônibus do Fortaleza. Então, já tem que ter feito isso há muito tempo. Os clubes vão ter que se virar aí. Os próximos 5 jogos do Sport, 4 serão em casa. Portanto, o Leão não poderá ter torcida contra. Não sei se de fato isso vai acontecer, mas vamos lá. Fortaleza, que é a Copa do Nordeste, certo? Aí Maguari, Náutico, Motoclube. Isso mesmo, são esses jogos que está aqui na matéria do GE. Já o Santa Cruz não poderá ter torcida contra o Jaguar na Arena em Pernambuco, Central no Arruda e Maguari em Bonito. Todos os jogos do Pernambucano. O clube não tem definido os jogos seguintes, porque daí acaba o Campeonato Pernambucano e já vai para as quartas ou semifinal, caso o Santa Cruz se classifique diretamente. Na matéria está falando que foi uma decisão tomada em conjunto, Raquel Lira, o desembargador Mauro Alencar do Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Procurador-Geral da Justiça do Estado, José Paulo Xavier. Mas essas brigas, pessoal, isso aí é uma questão social, tá? E sabe quem perde? É o torcedor mesmo que está ontem no Arruda, é o torcedor que vai para a Ilha do Retiro, é o torcedor que vai para a Arena Pernambuco, que vai para os aflitos. Esse torcedor é que perde, o torcedor que ama o seu clube. E desta vez, para mim, foi uma atitude aí mais pesada, porque quem perde é o torcedor de fato, não esses marginais. Eu estava lendo também aqui que foram presos 14 pessoas, foram detidas, né, nos bairros do Iputinga, Torre, Madalena, Paulista, na região metropolitana também do Recife, em Pelópidas também, Cabo de Santo Agostinho também teve briga, enfim. Rapaz, foi um caos. Eu acho que é um momento para se apagar da história do futebol pernambucano. Acredito eu, se não tiver medidas mais enérgicas, tanto da SDS, tanto da polícia, tanto do governo do estado, prefeitura, enfim, porque essas brigas não aconteceram em torno do estado e não vem acontecendo. São tudo longe do estado. E outra coisa, essas brigas geralmente elas são marcadas em redes sociais. Então a polícia também tem inteligência. Hoje sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Vai ter que botar o exército na rua. Porque no Rio de Janeiro também acontece isso, brigas e mortes. São Paulo, nem se fala. Minas também, Rio Grande do Sul também. Mas aqui em Pernambuco, se não melhorar essa condição, esquece. Condição de segurança. E mais uma vez, os marginais estão vencendo. Porque, assim, eu particularmente não concordo com o público zero, certo? Com torcida zero, torcida do Santa Cruz, torcida do Sport não pode ir para os jogos. Então como é que faz? E as pessoas que trabalham nos jogos, os ambulantes que estão lá, eu acho muito errado nesse momento, tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral e vamos embora.